ele defende que a interpretação pode ser feita por meio de um método tópico e de cunho problemático, ou seja, método tópico problemático. A interpretação tem um caráter problemático, é aberto, indeterminado, que se vale de tópicos dentro de uma comunidade jurídica. Os tópicos são usados como vetores diretrizes para a interpretação da Constituição. Quem faz a interpretação da Constituição é um pluralismo de intérpretes, ou seja, qualquer pessoa pode fazer essa interpretação, e por isso que a gente ganha essa dimensão, né? Essa questão problemática, porque a gente acaba vendo que a gente parte de um problema para a norma, mas o problema, quando a gente vê, é um problema social, é um problema que envolve vários fatores. Então, assim, como a gente consegue compreender um problema e como a gente consegue aplicar essa norma para resolver um problema se há diferentes interpretações. É por isso que acaba sendo um método, né, que é difícil de compreensão, porque a gente acaba tendo que estabelecer essas premissas, tá bom? Perfeito? Os tópicos estão sujeitos a divergências, ou seja, pontos de vista desenvolvidos na comunidade, e os que acabam sendo feitos, né, a interpretação da melhor forma para a Constituição, para resolver os problemas, vão surgindo todos os dias. Então, assim, todos os dias há problemas para ser resolvidos e todos os dias surgem interpretações a serem feitas. Então, assim, a gente acaba visualizando a questão dinâmica com relação ao método tópico problemático, tá bom? Perfeito? E quais são as duas críticas, professor, a esse método? A gente acaba estabelecendo críticas a alguns métodos, que também é perigo de gerar um casuísmo limitado, ou seja, a gente dá ênfase a questionamentos que prejudicam justamente a estabilidade das relações jurídicas, ao invés de dar uma preferência em resolver de forma dogmática, né, aplicando a lei, aplicando a norma jurídica, a gente acaba fazendo alguns questionamentos, ou seja, utilizando a análise estética que estabelece questionamentos. E a segunda crítica é que a tópica inverte o processo de interpretação, parte de um problema para a norma. Ela inverte o processo de interpretação, ou seja, o método tópico problemático parte de um problema para se chegar na norma. E o processo de interpretação adequada deveria ser qual? Da norma para o problema. Perfeito, galera? Então, assim, qual é o método tópico problemático? Ele defende, Theodor Weger defende que parte de uma norma, parte de um problema para a norma. Acaba sendo o inverso do processo de interpretação adequado, que parte da norma para o problema. Tranquilo? Perfeito? E também, galera, com isso, a gente acaba vendo, né, que é possível, é um risco de gerar uma insegurança jurídica e ao inverter o campo de interpretação, é possível visualizar um problema para chegar à norma jurídica. E não há um problema para chegar à norma jurídica, a gente acaba vendo que parte do problema para chegar à norma e não da norma para chegar a um problema. Ou seja, inverte o processo interpretativo, né? Galera, é isso aí, são essas principais teses desse método. É difícil para a compreensão mesmo, eu acredito que é difícil mesmo, mas assim, a gente já considera que parte de um problema para a norma, a gente já determina que é Theodor Weger, tá bom? E a gente acaba estabelecendo o caráter da pluralidade, ou seja, a norma jurídica tem uma pluralidade de interpretações, a gente tem que resolver os problemas num caso concreto, tá bom? Beleza? Bora para o científico espiritual. Eita, gota, sério. Quem é o autor? Rudolf Ismende. Rudolf Ismende. Rudolf Ismende. Eu acho que é isso, tá bom, galera? Rodolfo é no Brasil, pô, tá certo aí. Rudolf Ismende. É brasileiro esse brasileiro, Rodolfo, né? Mas é isso aí. Então, assim, qual é a tese principal? A Constituição é uma ordem concreta de valores que o intérprete deve explicitar no momento de aplicar a Constituição. Ou seja, é interessante a gente ver que o científico espiritual dá uma ideia de valores, tá bom, galera? Valores. Quando a gente fala em espiritual, a gente já dá essa ideia de valores, tá bom? Tem essa noção, porque para responder em prova, Rudolf Mann estabelece, né, que a gente deve respeitar os valores do texto constitucional. A Constituição estabelece uma ordem concreta de valores que devem ser explicitados pelo aplicador no momento da interpretação. Ou seja, a gente deve determinar expressamente quais são os valores
previstos na Constituição, perfeito? O que fazer no momento de aplicar a Constituição? No momento de aplicar a Constituição, esse conjunto de valores presente no texto constitucional deve ser explicitado pelo intérprete, ou seja, deve ser estabelecido, deve ser desenvolvido pelo intérprete, deve explicitar, desenvolver, explicar os valores presentes na Constituição. Galera, quais são os valores presentes no texto constitucional e onde estão esses valores? A gente acaba identificando os valores no preâmbulo, né? No preâmbulo, no artigo 1º, no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 5º. A gente vive no Estado Democrático de Direito, que é uma sociedade livre, liberdade, sociedade justa. A gente vive em um sistema democrático. A gente deve respeitar a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. A gente deve respeitar, deve estabelecer uma sociedade justa, igualitária e fraterna. A gente deve combater a fome, a pobreza, deve combater as discriminações. Então, são esses valores que a gente acaba tendo que deixar claro ao fazer nossa interpretação. O juiz é um tradutor e explicitador de valores presentes no texto constitucional, na Constituição. Perfeito, galera? E qual é o método? O juiz pega os valores presentes na Constituição, explicita, traduz para a situação concreta. O juiz aplica esses valores em um caso concreto, em uma situação jurídica, em uma situação jurídico-social. O caminho é olhar os valores presentes no texto constitucional e aplicar esses valores presentes no caso concreto, ou seja, na situação jurídica e social. O que esse método busca, o que o científico espiritual busca, é a manutenção da unidade, né, da integração social, ou seja, a manutenção da integração política. O método deixa o juiz ao intérprete vinculado aos valores sociais presentes no texto constitucional. Vocês vão ver, galera, que quando se cair em questão científico e espiritual, vai ter relação com os valores, tá bom? A Constituição estabelece, né, como eu já disse, alguns valores, né, previstos no preâmbulo, no artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Os valores deve prever, né, a Constituição deve prever os valores principais da sociedade, a Constituição deve prever quais são os valores que regem a sociedade, tá bom? Quais são as críticas desse método? Quais são as críticas ao método científico espiritual? O magistrado traduz os valores constitucionais para solucionar os casos concretos, portanto, há um risco de redução ao indivíduo ao mero instrumento, desprovido de qualquer valor significativo, tendo em vista os valores dominantes da sociedade. Ou seja, a gente acaba estabelecendo, galera, isso aqui é uma crítica muito forte e até é difícil para compreensão se você não analisar o contexto. O texto, a Constituição Federal, ela estabelece valores, tá bom? Mas quem constrói o direito é um determinado grupo. Então, talvez alguns valores do texto constitucional não estejam de acordo com as minorias, por exemplo. Então, assim, tem que ter cuidado quanto a isso, porque a gente tem que respeitar, na democracia, a gente tem que respeitar a maioria, né, e a minoria. Então, assim, quem constrói o direito, às vezes constrói o direito para beneficiar a si mesmo, né, ou para determinar a perpetuação do poder, a sua perpetuação do poder. Então, ter cuidado também que alguns valores podem não estar relacionados com grupos vulneráveis, grupos explorados, grupos que vêm sofrendo violência ao longo do processo histórico do Brasil. Então, assim, as minorias podem ficar de fora e as minorias podem serem respeitadas se a gente o juiz acabar aplicando os valores constitucionais que não respeitam essas minorias e violando, inclusive, a dignidade da pessoa humana. Então, tem que ter muito cuidado com relação a essas questões, porque a gente tem que ver essa crítica, mas a gente tem que estabelecer que a ideia principal é justamente isso, é você interpretar a Constituição, extraindo os valores e aplicando esses valores para resolver os problemas, tá bom? Perfeito? E quem é o autor, galera? O autor, não se esqueça, Rudolf Ismene, tá bom? Rudolf Ismene, científico espiritual. Os princípios fundamentais são... Galera, aqui é uma questão que envolve princípios, né? Porque a gente acaba vendo que princípios são as normas jurídicas de conteúdo valorativo, tá certo?
normas jurídicas de conteúdo valorativo. Então, os princípios fundamentais são considerados como estruturantes do próprio Estado brasileiro, alicerces bases que orientam todo o ordenamento. Essa questão está certa ou errada? É uma questão bem abstrata, né, galera? Bem... Nossa, essa questão aqui é a questão que quando você vai ler na questão, por exemplo, 92, você fala, que bexiga é isso que foi perguntado aqui, pelo amor de Deus? E aí, vocês entenderam essa questão? Alguém entendeu ou não entendeu? Sabrina e a Jaqueline Farias disseram que está certo. Bárbara disse que está certo. Eu acho que está certo também. Mas não botaram certo aí, é certo também. E aí, certo? Todo mundo vai com certo? Até agora todo mundo botou certo aí, né, pô? Então vamos que vamos. Vamos lá. Certo, hein, galera? Os princípios são, sem dúvida, alicerces, são a base do ordenamento jurídico brasileiro, a base de todo o sistema. Então, assim, quando vocês tiverem noção de princípios constitucionais, se lembrem em alicerces, lembrem em base, lembrem estrutura, coesão ao edifício jurídico, né? Ou seja, ao ordenamento jurídico, tá bom? A vertente teórica aplicada, apelidada de neoconstitucionalismo, atribui aos princípios uma função eminentemente subsidiária na aplicação do direito. Galera, essa questão aqui do botei de propósito, porque a gente acaba, às vezes, né, não entendendo o texto constitucional, não entendendo a doutrina do neoconstitucionalismo, a gente às vezes acaba não entendendo a lógica jurídica e a gente acaba, às vezes, tendo essa dúvida. Então, para vocês, sem explicar, sem o professor explicar aqui, essa questão está certa ou errada? A vertente teórica apelidada de neoconstitucionalismo atribui aos princípios uma função eminentemente subsidiária na aplicação do direito. E aí, certo ou errado? A gente tem que se lembrar, né, o que foi, o que é o neoconstitucionalismo. A gente tem que lembrar quais são as características do neoconstitucionalismo. E se lembrar quais são as características do neoconstitucionalismo, a gente já marca a questão que uma das características do neoconstitucionalismo está relacionada com a função dos princípios, né? Certo ou errado? Vê aí antes quem está marcando. Certo a Jaqueline, certo a Sabrina. Colocaram certo, né? Vamos ver aí se mais alguém coloca alguma coisa. Por exemplo, vamos ver se Diandra quer arriscar. A Bárbara levantou a mão, eu não sei se foi involuntariamente ou voluntariamente. Wendel, só uma dúvida. Poderia aplicar de forma subsidiária para poder resolver a questão que as normas jurídicas criadas que vão contramão aos princípios fundamentais da Constituição são consideradas inconstitucionais, não é isso? Perfeito. Só que o problema dessa questão é porque ela traz uma visão ultrapassada, né? Ela traz uma visão, porque a gente acaba vendo que norma jurídica acaba sendo composta por princípios e regras. Ou seja, não tem esse caráter de subsidiariedade dos princípios. Princípios são aplicados de forma primária, tanto os princípios quanto as regras. E, inclusive, no neoconstitucionalismo, a gente vê uma das características que é a força normativa dos princípios. Ou seja, os princípios constitucionais são normas constitucionais, detêm um caráter de supremacia constitucional e deve ser aplicado. Perfeito? Então, assim, a gente acaba tendo que identificar essa questão, porque antigamente, a gente foi, inclusive, na Lei de Introdução aos Ramos do Direito, a gente vê lá que, no artigo, se eu não me engano, quarto e quinto, né? Quando a lei for omissa, o juiz aplica, aí tem lá, analogia, costume, princípio e grave de direito. Então, assim, a gente acaba tendo uma visão ultrapassada, porque essa lei é de 1940, se eu não me engano. A gente acaba tendo que estabelecer uma nova visão com base no neoconstitucionalismo, em que os princípios constitucionais são normas primárias, têm força normativa e devem ser respeitados. Porque na vertente anterior
princípio nem era norma jurídica, então, assim, o princípio nem tinha efeito vinculante, nem era considerado como, não tinha essa característica de ter essa força de obrigatoriedade, né? Então, assim, foi com o neoconstitucionalismo, com a supremacia dos princípios, com a força normativa dos princípios, que criou-se essa ideia de que princípios são normas jurídicas constitucionais, porque são princípios constitucionais e devem ser aplicados de forma primária, tá bom? Artigo 204. Compreenderam, galera? Consegui tirar dúvida de quem perguntou aí? Consegui, Wendel, obrigada. Não deu nada. Quem perguntou antes? Foi a Bárbara. Ah, perfeito, perfeito. Porque eu acho que eu ouvi pouco a voz de Bárbara aí, por isso que eu... Seja bem-vindo, viu, Bárbara? Depois de horas e horas e horas, Perfeito, galera. Então, assim... Depois de horas e horas, ele percebeu agora que Bárbara está na sala. Não, eu já Maravilha! Eu tinha percebido, né? Mas assim, eu não tinha essa comunicação direta com ela, né? Eu não tive ainda, porque eu eu sei lá o que eu vou responder agora. Galera, com relação a essa questão, se tem alguma dúvida, essa questão subsidiária, vocês conseguiram entender que a gente acaba eliminando porque não existe mais essa ideia, e pelo contrário, né, a gente acaba visualizando um caráter primário dos princípios, tá bom? Entendeu aí? Alguma dúvida, Bárbara? Dúvida? E outras pessoas têm alguma dúvida? Galera, a gente marcou essa aula, não foi, professor? Eu falei, professor, antes, vamos fazer uma aula light para a gente acabar em 1h30, 1h20 cada um, mas não tem jeito, viu? Beleza? Vamos partir. É justamente o que eu já quis dizer, galera, com relação a isso. Hermenêutico concretizador, Conran de Reis. Hermenêutico concretizador, Conran de Reis. Hermenêutico concretizador, Conran de Reis. Qual é a tese, né? A tese que é definida por Conran de Reis, inclusive, galera, ele é ex-presidente do Tribunal Constitucional Alemão, viu? Conran de Reis, para quem não conhece, tem que conhecer, que o cara foi bom, o cara é bom, viu? Bom todo. Tranquilo, galera? Então, assim, qual a tese? Qualquer texto normativo, incluindo o texto constitucional, tem sua interpretação a partir das pré-compreensões dos intérpretes. Do intérprete, ou seja, a gente acaba, galera, tendo que estabelecer qualquer interpretação de uma norma jurídica só se dá a partir de pré-compreensões do intérprete. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar, por exemplo, uma pessoa leiga, né? Alguém aqui, não é, por exemplo, deixa eu ver, não é leiga, né? Essa palavra leiga acaba sendo até preconceituosa às vezes. Alguma pessoa que não é da área jurídica. Por exemplo, Bárbara não é... Esqueci. Josi, por exemplo, Josi é da área de engenharia. Josi é engenheira civil. Se Josi for pegar um texto constitucional, for pegar, por exemplo, o artigo, vamos lá, um artigo qualquer do texto constitucional, se ela não tiver uma pré-compreensão, ela vai ler o texto e vai falar, nossa, não estou conseguindo compreender. Não consigo compreender. Porque assim, a gente não tem pré-compreensões, a gente não tem uma bagagem, uma base. Gilberlan, por exemplo, se Gilberlan for pegar o texto constitucional, Gilberlan vai pegar o texto constitucional e falar artigo 21, 22, 23 do texto constitucional, que fala sobre a organização do Estado. Você vai lá ler e falar, compete privativamente à União legislar sobre... Tipo, explica aí o que quis dizer. A gente não consegue explicar, porque a gente não tem pré-compreensão. Se a gente for explicar, a gente vai falar justamente o que foi lido, né? Então, assim, esse método acaba sendo muito legal, porque a gente estabelece que é necessário ter uma pré-compreensão, ter um estudo prévio, ter uma bagagem, ter uma base para fazer a interpretação. O método concretizador de Conran de Reis parte da norma, tá bom? Parte da norma e das pré-compreensões do intérprete para o problema, ou seja, a norma jurídica mais pré-compreensões para chegar ao problema. Perfeito? E a gente acaba interpretando a norma jurídica, só que quando a gente interpreta a norma jurídica, a gente acaba trazendo a nossa bagagem com relação aos estudos, bagagem com relação ao trabalho, a nossa base com relação à nossa própria educação. Se você teve uma educação crítica, por exemplo, você vai estabelecer algumas críticas ao texto constitucional. Se você não teve educação jurídica nenhuma, ou seja, você vai